Pessoal, exercício aí, uma embalagem no formato de uma pirâmide com base quadrada, tá aí na figura, está sendo produzida por uma fábrica. A gente sabe que o apótema dessa pirâmide vale 30 centímetros e que o lado da base mede 12 centímetros. Pede para determinar a área total dessa pirâmide e seu volume. Apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? Como eu disse anteriormente, a pirâmide ela é formada por triângulos lateralmente falando, né? E nesse caso aqui, cada triângulo que tem lateralmente, ele é igual. Por quê? Porque a base tem a mesma dimensão aqui, os mesmos lados, né? Ela é um quadrado a base dessa pirâmide. Então, os triângulos laterais, eles são idênticos. E quando a gente pega o vértice e liga o vértice até o ponto central do lado aqui, então a gente tem o que a gente chama de apótema da pirâmide, né? Então a gente tem esse triângulo aqui como se fosse a altura do triângulo, ó. Isso é a apótema da pirâmide, beleza? Isso, na verdade, vai permitir que a gente calcule a altura da pirâmide, ó. Por quê? Porque se eu sei que o apótema mede 30, isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Então, se você observa o apótema é a hipotenusa desse triângulo. Olha só, a distância de C até esse ponto que está aqui embaixo, essa distância aqui, né? Ela é igual a metade do lado, já que isso aqui é um quadrado, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Peguei a figura aqui. Esse lado mede 30, né, que é a apótema aqui da pirâmide. O lado do quadrado mede 12, então, consequentemente, esse pedacinho aqui mede 6, ó. E aí a gente consegue achar a altura, beleza? Vamos calcular aqui primeiro a área total. Olha só, peguei a pirâmide, abri a pirâmide aqui só para a gente ver, ó. Tem o quadrado, que é a base, que ficou aqui no meio, e esses 4 triângulos que estão lateralmente aqui, ó, todos eles idênticos, né? Então a gente tem aqui, ó, quando a gente for calcular a área total, a gente vai calcular a área desse quadrado aqui do meio, mais 4 vezes a área do triângulo lateral que a gente tem aqui. Tá, área do quadrado. A área do quadrado é L ao quadrado. O L vale 12, né? 12 ao quadrado, então a área do quadrado é 144. Área do triângulo. Se eu for calcular a área desse triângulo aqui, vai ser base vezes a altura dele. Só que o que acontece? A base desse triângulo é 12, né? Ela é 12 porque ela é relativa aos lados aqui da base, ó. Certo? E a altura desses triângulos é justamente o apótema da pirâmide, ó. Essa altura aqui, ó, do triângulo lateral é o apótema da pirâmide, então ela vale 30. Então eu vou trocar B por 12, H por 30 e vou fazer essa conta aqui. A gente vai encontrar aí os 180 centímetros quadrados de área de triângulo, mas ele é multiplicado por 4. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai ter uma área total de 864 centímetros quadrados, sendo que essa primeira é a parte da base e essa multiplicação de 4 por 180 é a área lateral aí. A soma dos dois é o que a gente chama de área total. Para falar do volume, e aí é aquilo que eu falei, nós vamos precisar da altura, uma vez que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. E para achar essa altura, né, a gente vai poder usar a ideia de teorema de Pitágoras. A área da base, como a gente já fez a conta, a base é isso aqui, é um quadrado de lado 12, então a área do quadrado é L ao quadrado, ou seja, 12 quadrado é 144. E para achar a altura que a gente vai usar esse teorema de Pitágoras. Então, olha só, tem esse triângulo aqui, onde a hipotenusa vale 30, tá aqui, eu coloquei aqui como 30. Esse pedacinho aqui vale 6, porque a distância daqui embaixo é metade do lado. O lado vale 12, né? O lado do quadrado vale 12. A distância do C, que é o centro aqui, ó, até o triângulo, até o lado aqui, pontilhado aqui, vale 6. E a altura é o que a gente vai achar, ó. Então, a altura é o que a gente vai achar. Fazendo, então, o teorema de Pitágoras aqui, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A gente desenvolve isso aqui, né? Vai chegar aqui no H igual a 12 raiz de 6. Desenvolvendo isso aqui, você chega aqui H é 12 raiz de 6. Né? E aí pega a fórmula e substitui. A área da base é 144, o H é 12 raiz de 6, dividido por 3. Fazendo essa conta vai dar 576 raiz de 6 centímetros cúbicos aí, o volume dessa pirâmide aí, beleza? Mais um exercício aí, ó,
está falando que a soma das medidas de todas as arestas de um tetraedro regular é 72 centímetros. Vamos calcular a área total desse tetraedro aí, beleza? Tá, vamos lá então. Primeira coisa, o que é um tetraedro regular? O tetraedro regular é uma pirâmide de base triangular, que ela tem uma característica de que todas as arestas são iguais, né? Todas as arestas são iguais, quer dizer que ela vai ser formada por 4 triângulos equiláteros, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se esse lado aqui de baixo mede A, esse aqui mede A, tudo mede A, todos os lados dela medem A. Então, você vai ter 4 triângulos, que são os 3 laterais mais a base, todos eles equiláteros, ou seja, todos eles de mesma base, de mesmo valor, né? Para calcular a área total, a gente vai pensar o seguinte, ó, então a área total vai ser 4 vezes a área do triângulo, né? Pensando que o triângulo tem os lados iguais aí. Aí, ó, até coloquei aqui, ó, antes de calcular a área aqui, eu até coloquei aqui só para ilustrar o que eu tinha falado, ó. Então, aqui, ó, esse lado mede A, esse lado mede A, esse lado mede... tudo mede A, ó, todas as arestas medem A. Então, calcular a área total, eu vou ter o triângulo que está na base e os triângulos laterais aqui. Então, são 4 triângulos. Então, a área total de um tetraedro regular, tetra, o nome já diz, ó, tetra quer dizer 4, né? Então, são 4 triângulos iguais, regular quer dizer iguais aqui, ó, né? Então, vai ser 4 vezes a área de do triângulo ali. Beleza, só que esse triângulo é um triângulo equilátero, que ele tem os lados iguais. E a gente sabe, né, que na geometria plana, a área de um triângulo equilátero é dado pela fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, essa é uma fórmula, né? Cancela esse 4 com 4, sobra o A ao quadrado raiz de 3. Beleza? Como que eu vou achar o valor, então, do A para a gente poder fazer essa conta aí na área total? A gente tem que a soma de todas as medidas, de todas as arestas, é igual a 72 centímetros. E aí, como a gente pode ver aqui, são 6 arestas, ó. São 6 lados iguais a A, os 3 aqui da base e esses 3 laterais aqui, ó. Então, 6 vezes A é igual a 72. A soma dessas arestas é igual a 72. Então, 72 dividido por 6, o A é igual a 12 centímetros. Substitui esse A aqui por 12 centímetros e faz a conta. Então, a gente vai ter que a área total é igual a 144 raiz de 3 centímetros quadrados aí, para essa figura aí geométrica que é o tetraedro regular, beleza? Mais um exemplo aí, uma pirâmide quadrangular regular de aresta da base igual a 9 centímetros e a altura 15 centímetros, é seccionada por um plano paralelo à sua base, formando uma nova base de área 9 centímetros quadrados e distante 5 centímetros do vértice. Vamos determinar o volume do tronco. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que definir algumas coisas aqui, ó. Nós vamos seccionar por um plano paralelo à base. O que é isso? É cortar, é como se eu cortasse essa pirâmide, né? De forma que a minha base aqui é um quadrado, como eu disse aqui, ó. Quando eu cortar, eu vou formar uma nova base aqui em cima, ó. Só que ela vai ser menor do que a anterior. Então, isso que é seccionar, cortar por um plano paralelo, né? Então, eu vou cortar essa pirâmide por um plano paralelo. É como se eu cortasse um pedaço. Você vai ver que quando você corta por um plano paralelo à base, você forma uma nova pirâmide menor, certo? Outra coisa, a nova base tem 9 centímetros quadrados, ou seja, essa base aqui tem 9 centímetros quadrados. Como ela é um quadrado, né? Então quer dizer que ela vai ter lado igual a 9, ó, igual a 3, porque 3 ao quadrado aqui vai dar 9, ó. Então, essa nova base tem área 9 centímetros quadrados. Então, consequentemente, é um quadrado de lado 3, porque a área de um quadrado é L ao quadrado. Então, para dar 9, o lado tem que ser 3. Distante 5 centímetros do vértice. Então, quer dizer que a distância desse ponto até aqui é 5 centímetros, né? Então, a gente tem duas pirâmides, ó. A pirâmide inicial, que tinha a aresta da base igual a 9 e a altura igual a 15, ela é cortada por um plano. E aí forma-se uma nova pirâmide. Nessa nova pirâmide, a área da base aqui, ó, é 9 centímetros quadrados, consequentemente, a aresta vale 3 e a altura dela aqui é 5 centímetros. Aí ele quer saber o volume do tronco. O que é o volume do tronco? É esse volume aqui, ó. Isso aqui é que a gente chama de tronco da pirâmide. Toda vez que você cortar o pedaço da pirâmide,
né? Passa um plano paralelo à base. Isso que sobrar aqui é o tronco. Então, como que eu vou fazer para descobrir o volume do tronco? Eu vou calcular o volume dessa pirâmide grande, vou calcular o volume dessa pirâmide pequena e vou fazer esse menos esse, que aí vai sobrar justamente isso aqui. Beleza? Vamos lá. Então, olha só. Volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. A pirâmide maior é essa aqui, né? Então, o volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, menos o volume dessa pirâmide menor, que é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, como aqui é 9, né, o lado, então a área da base vai ser 9 vezes 9, 81, vezes a altura, que é 15, tá aqui, ó. Menos a área da base nessa pirâmide menor vai ser 3 ao quadrado, que é 9, vezes a altura, que é 5. Faz essa conta aqui, né? Então, depois divide por 3, a gente vai encontrar o resultado de 390 centímetros cúbicos. Ou seja, esse pedaço aqui que a gente chama de tronco. Então, numa pirâmide, o tronco é justamente isso que sobra quando você corta um pedaço da pirâmide. Então, você passa um plano paralelo à base aqui. E quando você tirar essa parte de cima que vai sobrar, que é uma pirâmide pequena, isso que sobra aqui embaixo é o que a gente chama de tronco da pirâmide aí. Beleza?